Ele foi um dos maiores cantores em 90 e estava no auge, mas uma contaminação da AIDS depois de relacionamento com um americano arruinou sua carreira e o fez sofrer sozinho até os últimos dias de vida. Teve depressão, anorexia nervosa e chegou a pesar 45 quilos, se alimentando apenas de água. Hoje, você verá toda a verdade por trás desse cantor que desistiu de viver e morreu recluso. Renato Manfredini Jr., que se tornaria conhecido nacionalmente como Renato Russo, nasceu em 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro, em uma família de classe média alta. Desde cedo, Renato demonstrou inclinações artísticas e intelectuais, escrevendo ótimas redações. Seu pai, o economista Renato Manfredini, era funcionário do Banco do Brasil e precisou se mudar com a família para Nova York em 1967 para trabalhar na agência de lá. Assim, aquele foi o primeiro contato de Renato com a cultura norte-americana e a língua inglesa. Em 1969, a família retornou ao Rio de Janeiro e, em 1973, se mudou de vez para Brasília, indo morar na Asa Sul. Essa última mudança seria fundamental para o destino de Renato, mas antes disso, ele precisou enfrentar alguns desafios. Aos 15 anos, foi diagnosticado como portador de uma doença óssea rara, a epifisiólise. Com isso, ele precisou passar por uma cirurgia para implantar 3 pinos de platina na região da bacia. Assim, o então adolescente teve que ficar 6 meses de cama, quase sem movimentos. O período de reclusão forçada acabou virando um momento de profundo aprendizado, com muitas leituras entre literatura, filosofia e história. Além disso, foi nessa época em que ele começou a explorar sua paixão pela música, aprendendo a tocar violão e compondo algumas de suas primeiras letras. Com a recuperação, Renato voltou ao convívio social. Ele se tornou um observador crítico das dinâmicas sociais e políticas ao seu redor. Inspirado pelo movimento punk e por bandas como The Clash, The Beatles e Sex Pistols, ele se envolveu ativamente no cenário musical de Brasília, que já começava a despontar como um dos mais relevantes do país. Seu primeiro grande passo na música foi como integrante do Aborto Elétrico, uma banda punk rock que criticava abertamente o regime militar. E a gente lá em Brasília, a gente achando que nós éramos os únicos punks do Brasil, né? Quer dizer, a gente se dizia punk. Mas era uma turma muito gozada, porque cada pessoa tinha um estilo. As letras provocativas de Renato e a energia do grupo ao vivo chamaram atenção, mas conflitos internos levaram à dissolução da banda em 1982. Após o término, Renato começou a se apresentar sozinho sob o nome de O Trovador Solitário. Aí foi indo, até que um dia eu enchi o saco de repente, o Fê não me dá valor, entendeu? Pegou a baqueta e ficou tipo um reizinho, assim, atrás da bateria. Plum, e me tacou uma baqueta, eu olhei assim, mas não tem. Saí da banda. Aí depois de noite ele foi com a namorada Inês. Renato, volte. Renato, volte. Não quero mais, tá? Aí eu virei o Trovador Solitário. Essa fase foi breve, mas fundamental para refinar suas habilidades como letrista e performer. Em 1982, ele fundou o Legião Urbana ao lado de Marcelo Bonfá, Dado Villa-Lobos e Renato Rocha. O grupo logo se destacou no circuito underground de Brasília, atraindo a atenção do público jovem e também das gravadoras. Será que vamos seguir? O Legião Urbana nasceu em um momento histórico crucial para o Brasil, quando o país caminhava para o fim do regime militar e vivia os primeiros desafios da redemocratização. Assim, Renato Russo se tornou a voz de uma geração que buscava identidade e esperança em meio ao caos político e social. O primeiro álbum da banda, produzido em 1984, trouxe músicas como Será e Ainda é Cedo, que rapidamente se tornaram hinos juvenis no ano de lançamento. Eu dizia, ainda é cedo, cedo. O disco fez um enorme sucesso, projetando a banda para o cenário nacional. Já o segundo álbum, 2, de 86, consolidou o grupo como um fenômeno musical. Canções como Tempo Perdido e Eduardo e Mônica mostraram a versatilidade de Renato como compositor.
Logo, o disco foi aclamado pela crítica e pelo público, vendendo milhões de cópias e firmando a banda como uma das maiores do Brasil. Com o sucesso crescente, Renato começou a se destacar não apenas como músico, mas também como um porta-voz de questões sociais e políticas. Em entrevistas, ele falava abertamente sobre temas como sexualidade, desigualdade e liberdade de expressão, quebrando tabus e desafiando preconceitos. Tenho muitos namorados também, então, assim, segurando uma boa. O que eu falo é assim, uma pessoa que você pode chegar, você pode abraçar, mas assim, é tipo assim, como se fosse assim, seu irmão, entendeu? Seu primo. Só que rola algo mais. Sim. Entende? Mas assim, existem pessoas assim na minha vida. No fim da década de 80, Legião Urbana lançou o álbum As Quatro Estações, considerado por muitos como o auge da banda. Com sucessos como Pais e Filhos, Há Tempos e Monte Castelo, o disco explorava temas mais introspectivos, como família, espiritualidade e a busca por sentido. As letras e a própria atitude da gente, eu acho, falam da gente. Então, de repente, a pessoa que ouve uma canção da Legião Urbana, se ela se identificar, se ela gostar daquilo, ela vai sentir que aquilo é uma coisa que está sendo dita para ela mesma, entendeu? Então as pessoas têm essa curiosidade para saber mais assim se nós somos sinceros, se nós somos realmente honestos no que a gente faz e se essas experiências são realmente coisas que a gente viveu, né? Apesar do sucesso estrondoso, a vida de Renato foi marcada por conflitos pessoais. Ele lutava contra o alcoolismo e enfrentava períodos de depressão, que frequentemente afetavam sua saúde e relação com os colegas de banda. O alcoólatra e o adicto, que é o dependente químico, né? Eu pensava que de repente o mundo era ruim, que era tudo complicado. E, na verdade, isso faz parte da adicção, faz parte do alcoolismo, entendeu? Então é uma coisa que puxa a outra. Então, no meio do caminho, o mundo para mim era um terror. Tudo era difícil, tudo era horrível. E, na verdade, era só essa coisa que dificultava a minha vida, né? Mesmo assim, Renato continuava a produzir músicas que tocavam milhões de pessoas. Álbuns como V e A Tempestade mostraram um Renato mais vulnerável e introspectivo, lidando com questões existenciais. No entanto, sua capacidade de transformar suas dores em arte era e é, até hoje, uma das razões pelas quais ele foi tão admirado e respeitado. O cantor viajou para uma temporada nos Estados Unidos logo após o lançamento do álbum As Quatro Estações. Lá, em Nova York, ele conheceu o americano residente de São Francisco Robert Scott Hickman, com quem viveu uma história de amor intensa e marcante. Scott já vivia um contexto delicado e que se tornava cada vez mais comum na época. Seu parceiro anterior estava em estado terminal devido a AIDS. Mesmo ciente, Renato escolheu viver plenamente essa relação, aceitando os riscos inerentes ao envolvimento. Scott veio ao Brasil e viveu com Renato por alguns meses, acompanhando-o em shows do Legião Urbana. Para Renato, que estava em um momento de grande exposição e sucesso, Scott representava um porto seguro, alguém com quem ele podia ser vulnerável. Contudo, essa relação também intensificou os conflitos internos que Renato enfrentava, porque ambos também compartilhavam o uso abusivo de substâncias. A despedida foi um momento de grande dor. Scott decidiu retornar aos Estados Unidos de forma meio repentina, e Renato, abalado pela separação, transformou sua saudade e desilusão em arte. Foi nesse contexto que ele compôs Vento no Litoral, uma das canções mais emblemáticas do grupo. A letra, carregada de melancolia, reflete a sensação de perda e a tentativa de encontrar conforto na imensidão do mar, além de ter algumas metáforas que tratam do amor homoafetivo. Segundo Renato, a música era uma forma de pensar e refletir sobre a ausência do amado, com o mar simbolizando a distância que o separava. Vento no Litoral é um dos nossos maiores hit singles. Vento no Litoral, 1 ano e meio depois, 2 anos depois do disco ter sido lançado, ainda estava sendo lembrada, né? O diagnóstico de HIV positivo foi um dos momentos mais devastadores na vida de Renato Russo. Em 1990, após o término do relacionamento com Scott, ele teve a confirmação que tanto temia. Estava infectado com a AIDS. A revelação ocorreu em Brasília, quando Renato visitava uma de suas melhores amigas.
Leonice de Araújo Coimbra. Segundo Leonice, ele chegou em sua casa aos prantos, segurando o exame que confirmava a infecção. Foi um momento de grande desespero e vulnerabilidade para o cantor. Parecia óbvio para Renato que ele tinha contraído o vírus durante sua relação com Scott, especialmente porque ele já tinha um parceiro anterior que faleceu de AIDS. Mas uma curiosidade é que, pelo que se sabe, o próprio Scott também acabou falecendo vítima da AIDS na década de 90. Profundamente abalado, Renato decidiu manter o diagnóstico em segredo de seus familiares e do público. Foi um período de medo e silêncio, agravado pelo peso emocional do isolamento. O impacto da descoberta refletiu em sua música e em sua vida, intensificando a melancolia e a profundidade que marcaram sua obra nos anos seguintes. No fim da primeira metade dos anos 90, a saúde de Renato Russo já mostrava sinais de fragilidade devido à AIDS. Apesar disso, o cantor manteve sua condição em segredo por muito tempo, compartilhando a verdade apenas com amigos mais próximos, como Leonice, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e seu pai. Sua mãe não sabia que ele tinha a doença. Publicamente, ele justificava seu abatimento como resultado de sua depressão clínica, evitando confirmar os rumores que circulavam sobre sua condição. Paulo Ricardo, ex-vocalista do RPM e amigo de Renato, relembrou o impacto desse segredo durante a gravação da música A Cruz e a Espada, e falou sobre a situação em entrevista recente ao Vênus Podcast. Paulo Ricardo contou que o encontro entre os dois ocorreu no início de 96, poucos meses antes da morte de Renato. O cantor relatou que, ao buscar o amigo em seu apartamento repleto de livros e discos, percebeu que Renato já estava recluso e fisicamente debilitado, embora sua mente permanecesse brilhante. Naquele momento, as suspeitas sobre a doença eram intensas, mas Renato não as confirmava abertamente. A gravação de A Cruz e a Espada foi intensa e marcante. Mesmo fragilizado, Renato entregou uma performance extraordinária. Após a sessão, eles celebraram cantando Dancing with the Moonlit Night, do Genesis, em um raro momento de descontração. No entanto, essa alegria contrastava com a decisão de Renato de abandonar o tratamento com o coquetel anti-AIDS, incluindo o AZT, um dos principais medicamentos disponíveis na época. Isso foi em fevereiro de 96 e ele nos deixou em outubro por espontânea vontade. Ele decidiu parar de tomar o coquetel de AZT. Difícil. Bem difícil e muito triste. Segundo Paulo Ricardo, essa decisão foi tomada por livre e espontânea vontade, mas trouxe consequências devastadoras para sua saúde. Renato descreveu os efeitos colaterais do coquetel como insuportáveis, comparando-os a comer um cachorro vivo. Essa metáfora impactante reflete o sofrimento físico e psicológico que ele enfrentava. Sua escolha de interromper o tratamento marcou a etapa final de sua jornada, onde se afastou do convívio social, convivendo com os sintomas da anorexia nervosa, que suprimiram ainda mais seu apetite já afetado, e mergulhou na produção de A Tempestade ou O Livro dos Dias. O teor do disco é muito triste, né? Muito Quer dizer, triste. As letras, a música. Muito triste, muito difícil de ouvir, muito difícil de fazer aquele disco, e das coisas mais tristes é ver a voz do Renato debilitada e registrada daquele jeito. Renato sendo o cantor que sempre foi um grande cantor, um grande intérprete, né? Assim, em seus últimos meses de vida, Renato Russo enfrentou a progressiva deterioração de sua saúde causada pela AIDS. Ao mesmo tempo, o cantor convivia há muito tempo com problemas como depressão e anorexia, sendo que esta última contribuiu bastante para seu emagrecimento progressivo. Após decidir suspender o coquetel de medicamentos devido aos efeitos colaterais insuportáveis, ele passou a viver de forma reclusa em seu apartamento em Ipanema, em sua cidade natal, o Rio de Janeiro. Cercado por amigos próximos e familiares, o cantor parecia estar se despedindo daqueles que mais amava. Seu pai, Renato Manfredini, deixou Brasília para acompanhá-lo em seus dias finais, enquanto outros amigos, como a atriz Denise Bandeira, o guitarrista Dado Villa-Lobos e o cantor e compositor Alvin L., o visitavam regularmente para confortá-lo.
O cantor também retomou o contato com velhos amigos da Turma de Brasília, onde ele cresceu e começou a despontar na cena musical. Segundo consta, a morte era o tema central das conversas. Renato demonstrava plena consciência da gravidade de sua condição. Durante conversa com o jornalista e amigo Geraldo Vieira, confessou que queria explorar ao máximo sua essência antes que a morte chegasse. Mesmo debilitado, permaneceu comprometido com seu legado. O lançamento de A Tempestade ou O Livro dos Dias, último álbum do Legião Urbana, no dia 20 de setembro de 1996, foi um marco que refletia tanto sua fragilidade quanto genialidade criativa. Uma faceta pouco conhecida dos últimos dias de Renato Russo foi a filantropia. Há alguns anos, o cantor estava se engajando em ações da campanha Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, criada por Herbert de Souza, o Betinho. O coordenador da campanha no Rio de Janeiro, Maurício Andrade, contou ao jornal O Globo que o vocalista se tornou o maior doador de verba particular, destinando cerca de 180 mil às campanhas. O dinheiro, convertido para os valores atuais, ultrapassa as cifras de 800 mil. Em seu último mês de vida, Renato Russo pesava 45 quilos e se alimentava apenas de água de coco. Assim, na madrugada do dia 11 de outubro de 1996, ele faleceu em casa, vítima das complicações da AIDS, como pneumonia, infecção urinária e septicemia. Renato Russo morreu às 1h15 da madrugada de hoje no apartamento onde morava em Ipanema. Na hora da morte, ele pesava apenas 45 quilos. Alguns fãs do líder do Legião Urbana estão no cemitério e pretendem passar a noite aqui. E como uma forma de homenagear alguém que para eles era quase divino, vão passar esta noite cantando músicas do grupo. A notícia pegou o público de surpresa e causou grande comoção nacional. O cantor deixou um filho, Giuliano Manfredini, que na época tinha 7 anos. Renato já tinha deixado instruções à sua família sobre não querer nenhum tipo de cerimônia, que apenas gostaria de ser cremado. A família atendeu o pedido. O corpo dele foi cremado e as cinzas foram espalhadas no sítio Roberto Burle Marx, na zona oeste do Rio, na presença dos pais e da irmã. O impacto de sua partida, aos 36 anos de idade, reverberou em todo o país. Fãs e amigos lamentaram a perda precoce de um dos maiores artistas de sua geração. Uma menina que tinha acabado de sair de um show da Legião me falou uma frase que vai me marcar para sempre, porque ela falou: se tivesse uma religião, Renato Russo, eu era dessa religião. Eu fiz com ele uma música que ele gravou agora no último disco. Que o meu sorriso é verdadeiro, meu coração está desperto, é sereno meu amor e santo este lugar. 11 dias após o falecimento de Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá anunciaram o fim das atividades do Grupo Legião Urbana, encerrando também uma era de ouro na música brasileira. Renato Russo deixou um legado musical incomparável e foi um exemplo de coragem e autenticidade diante das adversidades da vida. Já conhecia a história de vida de Renato Russo? Me conte nos comentários. Se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu gostei.